O sol da manhã banhava as encostas rochosas do Monte Parnasso, iluminando o santuário mais sagrado da Hélade. Peregrinos de todas as cidades-estado gregas subiam a Via Sacra, seus corações pesados de esperança e temor. No centro de tudo estava o Ónfalos, a pedra que marcava o umbigo do mundo, onde duas águias enviadas por Zeus teriam se encontrado. O ar era espesso com o cheiro de incenso e o murmúrio de preces sussurradas a Apolo, o deus da profecia. Sacerdotes de robes brancos moviam-se com solenidade entre os tesouros oferecidos por reis gratos. Todos ali, do humilde camponês ao arrogante tirano, buscavam uma coisa: uma audiência com a Pítia, a voz do Deus. O destino de impérios e o futuro de homens comuns pendiam naquele vale sagrado, à mercê de uma força invisível e inquestionável. Segundo a lenda, o local foi descoberto por acaso por um pastor de cabras chamé Coretas. Ele notou que seus animais apresentavam um comportamento estranho, saltitante, após inalarem vapores que emanavam de uma fenda na rocha. Curioso, ele se aproximou e foi tomado por convulsões, pronunciando palavras incoerentes, mas proféticas. A notícia do local milagroso espalhou-se e pessoas começaram a vir para experimentar a estranha intoxicação. Inicialmente, a profetisa era uma jovem virgem, mas após um trágico incidente de sedução, a tradição mudou. A nova Pítia seria uma mulher de mais de 50 anos, vestida como uma donzela, para manter a pureza simbólica. Ela vivia uma vida de reclusão no templo, seguindo rígidos rituais de purificação para se preparar para seu papel de médium divina. O grande templo de Apolo, construído com imponente mármore e colunas dóricas, abrigava o Aditon, o recinto interior proibido para a maioria dos mortais. Era uma câmara subterrânea, abaixo do nível do chão do templo, acessível apenas por uma escada estreita. Lá dentro, a atmosfera era intencionalmente carregada de mistério e religiosidade. No centro ficava o Chasmon, a fenda na terra de onde os vapores sagrados e intoxicantes emanavam. Sobre esta fenda estava Tripous, o trípode de ouro onde a Pítia se sentaria. A sala era escassa de mobília, contendo talvez uma fonte de água sagrada e um loureiro, árvore consagrada a Apolo. A penumbra era quebrada apenas por lamparinas de óleo, lançando sombras dançantes nas paredes. No 9º dia de cada mês, o dia sagrado de Apolo, a cerimônia ocorria. A Pítia, após 3 dias de rigoroso jejum e banhos de purificação na fonte castaliana, vestia suas robes. Ela mastigava folhas de louro e bebia a água da fonte sagrada de Cassotes, que corria diretamente para o Aditon. Os sacerdotes, conhecidos como Rosioi, conduziam um ritual preliminar com um sacrifício de animal. Uma cabra era lavada com água gelada. Se o animal não tremesse de cabeça aos pés, o dia era considerado inadequado para a consulta. Se o presságio fosse favorável, a Pítia descia para o Aditon. Ela se sentava no trípode, inalando os vapores doces e pesados que subiam da fenda e entrava em seu transe divino. Seu corpo tremia, seus olhos reviravam e sua voz transformava-se. Os suplicantes, após fazerem um sacrifício e pagarem uma taxa, eram sorteados para entrar. Apenas homens tinham permissão para consultar o oráculo. Eles se aproximavam da entrada do Aditon, onde podiam ouvir a voz alterada da Pítia, mas não vê-la. Suas perguntas, previamente escritas e revisadas pelos sacerdotes, eram então feitas. As respostas da Pítia não eram discursos claros, mas gritos roucos, gemidos, palavras fragmentadas e enigmáticas. Era dever dos sacerdotes, intérpretes experientes, traduzir esses sons caóticos em hexâmetros poéticos, os famosos versos ambíguos do oráculo. Eles eram os gatekeepers do significado, dotando os sons da possessão divina com uma estrutura que podia ser entregue ao mundo. Seu poder era imenso, pois moldavam a mensagem final. A ambiguidade era a marca registrada do oráculo de Delfos. Creso, o fabulosamente rico rei da Lídia,
Perguntou se deveria fazer guerra ao Império Persa. A resposta foi: se Creso cruzar o rio Halis, um grande império será destruído. Confiante, ele atacou, apenas para ver seu próprio império aniquilado pelos persas. A profecia estava tecnicamente correta, mas ele interpretou mal qual império cairia. Essa ambiguidade protegia a autoridade do oráculo. O fracasso era sempre atribuído à interpretação humana errônea, nunca à falha divina. O oráculo nunca mentia, mas raramente dizia toda a verdade de forma clara. Era um jogo de quebra-cabeça cósmico, onde a arrogância em decifrar a mensagem levava à ruína. A lição era de humildade perante a vontade dos deuses. O poder político de Delfos era incomensurável. Cidades-estado em guerra, colonos buscando um novo lar, legisladores em dúvida sobre leis, todos consultavam Apolo. O oráculo foi fundamental na fundação de inúmeras colônias pelo Mediterrâneo, dando sua bênção e direção para locais específicos. Sua riqueza cresceu exponencialmente com os presentes e tributos de reis e cidades gratos, ou que buscavam influência. Os tesouros que ladeavam a Via Sacra eram monumentos à sua influência política, uma forma de propaganda divina. Delfos tornou-se um centro de notícias e intrigas, um local neutro onde embaixadores se encontravam e espiões ouviam. O oráculo, em sua sabedoria ambígua, frequentemente promovia moderação e equilíbrio, atuando como uma força estabilizadora no mundo volátil da política grega. No entanto, a influência tinha seu preço. Havia acusações sussurradas de suborno e corrupção. Diziam que os sacerdotes podiam ser influenciados por presentes ou pressão política para moldar as profecias. Grandes potências como Esparta e Atenas supostamente tentaram comprar o favor do deus para suas causas. Historiadores como Plutarco, que foi sacerdote em Delfos, negou veementemente tais alegações, atribuindo quaisquer erros à complexidade da interpretação ou à natureza humana da Pítia. Ele descreveu uma ocasião em que a Pítia, possivelmente intoxicada por vapores fracos ou em um dia de mau humor, deu uma profecia particularmente confusa e perturbada, levando a um grande escândalo. A linha entre divina inspiração e falha humana era tênue e constantemente desafiada. A questão central permanece: o que causava o transe da Pítia? A lenda dos vapores sagrados persistiu por milênios. Geólogos modernos, incluindo Gilles Eilinga de Boer e John Henry Hale, investigaram o local. Eles descobriram que duas falhas geológicas, a falha de Delfos e a falha de Kerna, cruzam-se exatamente sob o templo. Estudos revelaram que rochas de calcário e betume na área poderiam, sob pressão tectônica, liberar gases leves. Um gás candidato é o etileno, um hidrocarboneto doce e aromático que age como anestésico e alucinógeno em doses baixas. Inalado, pode causar euforia, transe, convulsões e perda de consciência. Sintomas que combinam perfeitamente com os relatos históricos do estado da Pítia. A ciência parece confirmar o mecanismo físico do milagre. Outras teorias científicas foram propostas. Alguns sugerem metano ou dióxido de carbono, emanando das nascentes termais da região. O próprio Plutarco mencionou um ar doce, que preenchia o Aditon, e que a Pítia o inalava como um rapto divino. Ele também notou que o poder dos vapores estava diminuindo em sua época, talvez devido a um terremoto que alterou as fendas rochosas. Arqueólogos, no entanto, não encontraram uma fenda física grande o suficiente sob as fundações do templo, levando a debates acalorados. Seja qual for o gás exato, a combinação de fatores geológicos únicos, a preparação ritualística, o jejum e a poderosa expectativa psicológica criavam as condições perfeitas para uma experiência de transe profundo e convincente. A experiência da Pítia era sem dúvida real e intensa para ela. Ela não era uma charlatã, mas uma participante ativa e crente no ritual. O jejum,
A escuridão, os cheiros fortes, os sons dos rituais e a pressão psicológica de canalizar um deus preparavam sua mente. A inalação do gás, mesmo que em concentrações baixas, era o catalisador químico que levava seu sistema nervoso ao limite. Ela entrava em um estado alterado de consciência, um êxtase religioso onde seu ego se dissolvia. O que ela vocalizava eram fragmentos de seu subconsciente, moldados pelos mitos, histórias e ansiedades da cultura grega que ela absorvia. Ela era um instrumento, e os sacerdotes eram os afinadores, transformando a música caótica em uma melodia que o mundo pudesse entender. O declínio do oráculo foi lento e ligado à mudança dos tempos. O racionalismo dos filósofos gregos começou a corroer a fé cega na profecia. A conquista da Grécia pelos romanos, que respeitavam, mas não veneravam totalmente o oráculo, diminuiu sua autoridade política. Um momento crucial foi quando o general romano Sila saqueou Delfos em 86 a.C., para financiar suas guerras, um acto de sacrilégio que abalou a crença em sua inviolabilidade. O imperador Nero, insultado por uma profecia, supostamente removeu centenas de estátuas de bronze do santuário. O cristianismo ascendente via o oráculo como um bastião do paganismo. O imperador cristão Teodósio I finalmente ordenou o fechamento de todos os templos pagãos em 391 d.C., silenciando a voz de Apolo após mais de 1000 anos de atividade. O último registro de uma profecia é profundamente simbólico. Diz a lenda que o imperador romano Juliano, o apóstata, que tentou reavivar o paganismo no século IV d.C., enviou um emissário a Delfos. A resposta da Pítia foi um lamento fúnebre. Dize ao rei: o salão festivo caiu em ruínas. Apolo não tem mais sua cabana, nem seu loureiro profético, nem a fonte que falava. A água parlante secou. Era um epitáfio adequado. O mundo havia mudado. Os deuses antigos estavam morrendo e suas vozes estavam se calando. O grande mecanismo de consulta que havia guiado reis e camponeses estava silencioso, suas fundações físicas talvez alteradas por terremotos, sua relevância cultural esvaziada por novas crenças. O silêncio desceu sobre o vale de Delfos. O local foi gradualmente abandonado e soterrado por deslizamentos de terra e pela nova vila de Castre, construída sobre suas ruínas. Por séculos, ele existiu apenas em textos antigos, uma lenda de um passado dourado. No século XIX, arqueólogos franceses obtiveram permissão para realocar a vila e iniciar escavações em grande escala. Eles descobriram a magnificência do santuário, a via sacra, os tesouros, as fundações do templo e milhares de inscrições que detalhavam a vida política e religiosa da Grécia. Eles procuravam avidamente pela fenda e pelo ádton, mas a câmara interna do templo estava irremediavelmente destruída. A descoberta do ônfalos e de estátuas icônicas como o Auriga de Delfos devolveu o local ao imaginário mundial, agora como um sítio arqueológico. A busca pelo ádton exato continuou a frustrar os estudiosos. As fundações do templo são claras, mas a localização e natureza da câmara subterrânea permanecem um debate. Alguns acreditam que estava sob o piso do templo, acessível por uma escada, enquanto outros sugerem uma área separada e anexa. A ausência de uma fenda óbvia levou alguns céticos a descartar completamente a teoria dos vapores, argumentando que o transe era puramente psicológico ou induzido por drogas. No entanto, as evidências geológicas e os relatos históricos consistentes são convincentes. É possível que um grande terremoto em 363 a.C. tenha alterado drasticamente o fluxo de água e gases, fechando a fenda original muito antes do fim do oráculo, forçando uma adaptação dos rituais. O legado do oráculo de Delfos é profundo. Duas de suas máximas mais famosas, inscritas no pórtico do templo, ecoam através dos séculos: conhece-te a ti mesmo, gnote se auton, e nada em excesso,
Meden Agan. Esses não eram ditos místicos, mas conselhos pragmáticos para os suplicantes. Eles resumiam a filosofia grega de moderação, autoconhecimento e humildade perante os deuses e o destino. Sócrates adotou "conhece-te a ti mesmo" como um lema para sua missão filosófica de questionamento. O oráculo, em sua essência, não era sobre prever um futuro imutável, mas sobre encorajar a sabedoria e a reflexão. A resposta ambígua forçava o questionador a olhar para dentro, a considerar suas próprias motivações e medos. Na cultura moderna, Delfos mantém seu poder como um símbolo. É sinônimo de sabedoria enigmática e previsão do futuro. Psicanalistas como Carl Jung viram no oráculo uma representação do inconsciente coletivo, uma fonte de arquétipos e intuições que falam através de nós de formas simbólicas e muitas vezes confusas. A Pitya é a personificação da intuição pura, não filtrada pela lógica consciente. O processo de interpretação pelos sacerdotes representa a necessidade da consciência de dar sentido aos impulsos profundos e muitas vezes caóticos do self. Delfos nos lembra que as respostas que buscamos no exterior muitas vezes já residem dentro de nós, esperando para serem decifradas. O fascínio permanente por Delfos reside na intersecção perfeita entre o tangível e o intangível. A geologia e a química explicam o mecanismo, mas não explicam totalmente o fenômeno cultural e espiritual que ele se tornou. Era um lugar onde a Terra literalmente falava com os humanos, onde o divino se manifestava através de processos naturais. Isso satisfaz uma profunda necessidade humana por conexão, por um sinal de que o universo não é indiferente. Mesmo que a voz esteja calada, o local ainda emana uma aura poderosa. Caminhar pelas ruínas entre as colunas quebradas é sentir o eco de milhares de perguntas não respondidas, dos desejos e terrores que trouxeram uma civilização ao umbigo do seu mundo. O que podemos aprender com Delfos hoje? Num mundo obcecado por dados claros e respostas definitivas, o oráculo oferece uma lição contra-intuitiva. A ambiguidade não é uma falha, mas uma ferramenta para um pensamento mais profundo. As melhores respostas são aquelas que nos forçam a questionar, a reconsiderar, a olhar para dentro. A verdadeira profecia não é sobre revelar um futuro predeterminado, mas sobre capacitar o questionador a tomar melhores decisões no presente. Conhece-te a ti mesmo permanece o conselho mais crucial já oferecido. Nossos oráculos modernos, algoritmos, especialistas, gurus, podem dar respostas rápidas, mas raramente nos convidam a essa jornada interior de autodescoberta. A história do oráculo de Delfos é, em última análise, uma história sobre nós, sobre nossa busca eterna por certeza em um mundo incerto, nossa necessidade de encontrar padrão e significado no caos da existência. A Pitya era um espelho que refletia as esperanças e os medos de quem a consultava. Suas palavras ambíguas eram uma tela em branco onde os poderosos projetavam suas ambições e os fracos seus terrores. O oráculo não controlava o destino. Ele simplesmente revelava o caráter daqueles que o buscavam. A maldição de Creso não estava na profecia, mas em sua própria arrogância em interpretá-la. A sabedoria verdadeira reside não em ouvir uma voz divina, mas em entender a si mesmo bem o suficiente para interpretar o silêncio. Portanto, a próxima vez que você se encontrar em uma encruzilhada, buscando uma resposta clara de fora, lembre-se do viajante na via sacra. Lembre-se de que o futuro nunca é uma linha reta, predita por vapores sagrados ou algoritmos. É um labirinto que construímos com nossas escolhas, guiados pela luz tênue do autoconhecimento. O verdadeiro oráculo de Delfos nunca esteve confinado a uma câmara subterrânea na Grécia. Ele reside na capacidade humana de contemplação, na coragem de enfrentar a ambiguidade e na sabedoria de saber que as respostas mais importantes não são dadas, mas conquistadas através da introspecção.
O umbigo do mundo não é um lugar num mapa, mas o centro de nossa própria consciência, sempre nos desafiando a conhecer-nos.